Boa noite! Boa noite, você que está me assistindo de todo canto do mundo e quem sabe até de Marte. Verdade, nós estamos agora no Campus Party Digital Edition. Que bonitinho, gente. Agora a gente está falando com o mundo todo, com todas as pessoas, estamos em nossa casa, conversando sobre diversos assuntos. E olha que coisa legal, né? A edição é na Amazônia. Só que eu não estou na Amazônia. Hã? Como assim? Eu estou em Santa Catarina, Joinville, é isso mesmo. Só que o meu coração é amazonense e eu sou nascido em Manaus. Olha que bacana. Gente, boa noite. Todo mundo que ouviu falar nesse tema de fintechs sociais ou alguma coisa no sentido desse subtítulo, me arruma um dinheiro aí, fez sempre uma alusão àquele programa antigo onde tinha um apresentador que ia lá, fazia um aviãozinho com dinheiro e jogava a moçada no auditório. Bom, eu não vou ter como jogar dinheiro para o pessoal aí que está me assistindo em casa. Porém, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Gente, o tema fintech nunca foi falado tanto como antes. A gente está numa efervescência de falar sobre fintechs, tudo que é lado. E aí a gente usa um cartão digital, a gente não tem que ir lá no caixa, ou a gente não precisa fazer nada a não ser mexer no aplicativo, e agora isso aqui é a sua maior ferramenta de acompanhamento. Então, vamos lá. Mas o que é fintech, Ives? Fala para mim primeiro o que é fintech, para a gente depois falar o que é fintech social. Vamos imaginar uma cena aqui. De repente você está lá, pediu um aplicativo de transporte, aí você pede um Uber. Ah, tá, Uber, vou para minha casa. Ok. E no meio do caminho, enquanto você está indo para casa, você vai lá, mexe no seu aplicativo e pede uma comida. E aí você pediu uma comida pelo iFood. E de repente você está lá e percebe que você consegue pagar tudo isso por onde? Por um banco digital. Nós mudamos todo esse processo. Né? Antigamente, quando a gente não tinha um smartphone tão bom, a gente pegava e fazia isso aleatório. A gente pegava e ligava no telefone para pedir uma pizza, ou a gente pegava de repente e fazia um pedido no balcão. E aí as pessoas começavam a usar a questão toda do cartão. Não, eu tenho um cartão de crédito, eu tenho um cartão de débito, e aí ficavam naquela vontade louca de comprar tudo com cartão. Mas aí eu tinha que ir no banco, resolver filas e filas, aquele atendimento. As pessoas te atendem assim, aquela cara de paisagem. E aí, de repente, as coisas começaram a mudar. Em 2008, a gente teve uma crise econômica mundial que fortaleceu a necessidade de fazer com que as coisas fossem para a nuvem. Calma, as pessoas não pegaram um foguete e foram para o universo. Não foi isso, não. As pessoas começaram a subir as coisas e digitalizar tudo, até mesmo o dinheiro. Ou seja, antigamente você tinha um cofre e você colocava o seu dinheirinho no cofre, dentro de um banco físico. E aí, claro, né, existiam aqueles grandes vilões que roubavam bancos e tal, e que usavam máscaras e etc. Né? Ok. Só que agora digitalizou tudo, e de 2008 para cá, a efervescência de fintechs apareceram. Mas o que é uma fintech? É um banco? Será que é só um banco? Bom, vamos lá. Fintech vem da palavra financial tech, ou seja, tecnologias financeiras que podem fazer com que hajam movimentações financeiras. Não é só um banco onde você vai depositar ou sacar alguma coisa, mas você pode fazer também investimentos. É isso mesmo. O mais engraçado disso tudo é fazer com que várias coisas aconteçam. Mas vamos voltar lá para o nosso Uber. Estamos lá no nosso Uber, mas que de repente acontece uma coisa interessante. Você está chegando em casa, percebe que o moço o moço lá, né, do Uber, ele fala assim, vai ser no cartão ou vai ser no dinheiro? E aí você fala, não, vai ser no cartão, mas já está deitado aí minha continha. E aí o cara fala, ó, oh, legal, que bom. Se quiser depois dar 5 estrelas e depois dar uma gorjeta. O mais engraçado disso tudo, minha gente, é que hoje, atualmente, as relações financeiras e as relações sociais, elas estão assim num nível muito, muito, muito próximos. Por quê? Entramos na pandemia. Cada um foi para sua casa e teve que ficar aí recolhido um pouquinho e não teve tanta interação social, mas as pessoas não deixaram de receber suas coisas. Quanto menos você for a um banco físico, melhor para você e para sua saúde. Mas vejam, olha só que coisa interessante mais ainda para falar para vocês. Quando você, de repente, naquele momento, sua compra digital, porque agora a gente pode fazer compras online e etc. E aí você vai
não precisa dar só o seu cartão de crédito, você pode também o seu banco digital. As fintechs são startups financeiras que fazem com que haja um grande movimento inovador de reescrever todo esse processo que a gente tem aí da sociedade por meio de relações financeiras diferentes. A gente começa a perceber que as pessoas elas têm se envolvido cada vez mais na quarta revolução industrial e têm feito grandes avanços, não só em startups, mas também nesse movimento aí dos segmentos das as fintechs não poderiam nunca ficar de fora, né? Quando a gente vai vendo, estudando um pouco mais sobre fintechs, etc., vai percebendo que cada vez mais isso está inserido no nosso cotidiano. Quem de vocês aí não é louco para ser atendido por um banco roxinho? Existe um roxinho que tem um atendimento de primeira e que faz com que as pessoas elas estejam totalmente envolvidas nesse sentido. Quando você vai reclamar no banco, você chegava lá, eu vou reclamar no banco, já chegava chateado, chama o gerente. Não, agora não. Agora você vai lá e conversa com alguém. Pode ser um chatbot, ou pode ser também alguém que está lá do outro lado, humanizadamente, e, oi, tudo bem? Carinha. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive com um banco digital. Quando eu cheguei aqui em Joinville, eu trouxe o meu cachorrinho, para minha surpresa, o meu cachorro adorou comer o meu roxinho. Nisso que ele comeu o meu cartãozinho roxo, eu fiquei totalmente desamparado, quando de repente eu mandei ali no chat, gente, eu perdi o meu roxinho e agora meu cachorro comeu. Eu mandei foto do cachorro, do cartão, etc. E mandei mensagem, não fique assim, poxa, cuidado. Aí emoji, emoticon, né? Olha que coisa engraçada. Minha surpresa, eu recebi uma cartinha deles. Claro, 2 semanas depois, cartinha deles. E veio o meu novo roxinho. Claro, né? Sem custo nenhum, uma tarifa totalmente zero. E veio, para minha surpresa, um presente para o Caramelo, o meu cachorro. Olha que coisa interessante. Eu falei do Caramelo, mas soltei, ele se chama Caramelo, porque realmente eu sou afetivo com o meu cachorro. E naquele momento eles mandaram o cartão recuperado, ou seja, um novo cartão, e um ossinho de presente para o Caramelo, o osso roxo. Olha que coisa interessante. O Caramelo, em 6 meses, já não existia mais o osso roxo, mas o meu cartão ficou. Olha que coisa interessante. Quando a gente fala de fintech, a gente fala só as ações que é a que proporciona para a gente que a gente está validado. Agora existem várias e várias fintechs por aí espalhadas no mundo, onde cada vez mais elas encontram força para acontecer. Então, eu quero dizer para vocês que acontece esse movimento há mais de 20 anos, gente. Mais de 20 anos, quando em 98, mais ou menos, nos Estados Unidos, a PayPal, não sei se você tem uma PayPal por aí, ela trouxe um aplicativo que você podia fazer pagamentos e uma transferência de dinheiro sem banco nenhum. Ou seja, você vai lá e faz aquilo tudo ali, sem banco nenhum. Olha que coisa interessante, né? Quando aconteceu a crise financeira lá nos Estados Unidos e também invadiu o mundo, a gente começou a ficar perdido, porque as pessoas estavam preocupadas em perder dinheiro no banco. É verdade, o banco físico poderia perder o dinheiro e as pessoas não tinham como fazer as suas transações. Coisa interessante, as pessoas precisavam de soluções práticas para umas dores de um determinado público, né? Por que uma fintech ela se diferencia? Diferencia enquanto alguns setores de startups conseguem englobar vários setores e vão em busca de uma dor, nesse caso, uma fintech é uma aplicação de ideias dentro do mercado financeiro. E aí, ter uma base tecnológica, a fintech também consegue ser menos burocrática, e propor soluções assim que são inimagináveis. E aí que fogem do setor financeiro tradicional. É por isso que eu falei do banco ainda agora, tive que falar um pouco do fintech também. Nesse caso, a gente começa a perceber o seguinte: aqui entre 2016 e 2018, no Brasil, as fintechs começaram a aumentar e começou a ter muito investimento em fintech. De 2016 a 2018, a gente conseguia ter uma marca de 400 empreendimentos só no Brasil, como líder dentro da América Latina de fintechs espalhadas por aí. E aí o que a gente pega
consegue ter uma vivência com a fintech. A gente tem uma relação com a fintech. Mas é isso. Tu já me falou de fintech, tu falou que eu posso ter um cartão digital, eu posso pegar muitas coisas, mas o que é uma fintech social? Para a nossa surpresa, e aí eu acho bem interessante, eu percebi o seguinte, eu falei, não, vou falar de fintech, mas eu preciso que algumas pessoas entendam uma coisa. Falo de uma empresa social, eu não consigo dizer que é uma empresa social ou uma startup social, é somente aquela que faz alguma coisa de volta à sociedade. Tenho que dizer também que é uma startup que causa impacto, né, e que faz com que haja uma combinação dessa vontade de fazer uma startup social e ter um retorno que me retroalimente sem precisar ser a única fonte de receita que eu ganho. Não é isso, Ives. Eu ganho dinheiro, naquele momento que eu ganho dinheiro como startup, aquele dinheiro volta para os meus beneficiários, os públicos que estão envolvidos, para que eu funcione num ciclo. E aí vem o interessante, olha só. Existe uma definição de fintech social ou social tech do seguinte: organizações que utilizam as plataformas para entregar serviços financeiros inovadores, buscando gerar impacto social. As fintechs sociais são tanto um tipo fintech, pois são startups tecnológicas de serviços financeiros, quanto são uma social enterprise, na medida em que buscam conciliar sua missão social com a sustentabilidade econômica de suas atividades. E aí vem uma coisa interessante: uma fintech social, para existir, ela necessita fazer com que haja uma sustentabilidade financeira para aqueles que estão envolvidos dentro do processo. E aí vem algo bacana para a gente perceber, que é o seguinte: quando a gente fala de fintech, a gente precisa ter em mente que ela vai voltar no seu give back à sociedade, que ela tem maior sustentabilidade dentro da sua processo financeiro. E aí vem algo legal também, que eu vou ler aqui para vocês, que é o seguinte. Vai achar, né? Vai achar, já achei. Precisa entender que a fintech social ela tem uma dimensão tecnológica que é essa altamente envolvida, onde a gente fala de IoT, fala de blockchain, fala de big data, a gente envolve também agora inteligência artificial, a gente faz com que haja várias plataformas que podem se comunicar, eu posso ter o meu aplicativo aqui instalado no meu celular, ele vai ser o grande móvel para fazer acontecer. E aí, quando eu falo nesse sentido, a gente precisa entender algumas fintechs que existem ou existiram no Brasil. Por exemplo, a gente vê, desde 1988, um banco periférico, assim que era falado, né? O Banco Palmas, que ficava na periferia de uma cidade e que movimentava toda a toda a economia daquela situação ali, né? O Banco Palmas, ele então foi uma instituição nascida de forma comunitária, ou seja, a comunidade que trouxe, visando a inclusão social, né, para a região deles. E aí fez com que as pessoas todas estivessem ali envolvidas e tinham ali o próprio dinheiro em que faziam ali a transição, etc. E eles obtinham crédito para celular em microseguro e microseguros para as comunidades. O mais engraçado de tudo isso é que a gente tem algumas fintechs fundadas por aí e que elas começaram a se transformar mais quando elas começaram a se transformar e perceber a questão tecnológica dentro de si mesmo. Eu quero citar algumas aqui. A gente tem isso no Brasil, a gente tem alguns exemplos muito interessantes. Por exemplo, quem conhece aí o Banco, o Banco Maré? Ele é um banco situado, começou ali no Rio de Janeiro, e ele faz o quê? Ele faz com que haja um processo todo para aquela comunidade da Maré. E ali você tem uma Maré, onde você faz uma troca por meio de criptografia e de blockchain com uma moeda digital própria, chamada palafita, onde as pessoas podem fazer essa socialização. Então, se eu tenho 100 palafitas, eu sou uma pessoa muito apessoada, porque uma palafita significa R$ 1. Se eu tiver 10 palafitas, eu já consigo fazer a troca com aquele meu cartãozinho e fazer com que haja ali uma movimentação. Vamos lá, então, avançar para outro tipo de banco social. Existe um chamado Social Bank,
ele faz com que haja um cartão com uma subconta, onde eu posso fazer um depósito fácil, onde eu posso fazer um saque rápido, uma transferência rápida, e onde eu posso pagar tudo pelo no meu aplicativo. Só que nesse caso do Social Bank, lá se fala a respeito de social cash, ou seja, você tem um apoio financeiro com condições totalmente baixas, e um investimento social, onde você pode ganhar investindo dinheiro ajudando pessoas. Ou seja, você vai ver todo um leque de locais que podem ser investidos e você investe lá. E naquele momento que você investe, você tem seu retorno financeiro. Investimentos é uma das fases em que se fala muito de uma fintech, porque as pessoas começaram a perceber o seguinte: as pessoas estão mais envolvidas em doar e fazer o bem, em fazer a sua parte. E aí, uma coisa legal, assim, quanto mais eu invisto nessa questão toda de fintech social, eu vou em frente com a minha necessidade. A gente vai ver nesse social bank o quanto que eles colocam as pessoas envolvidas, porque eles não fazem uma análise de crédito, etc. E eles fazem com que as pessoas estejam ali envolvidas e fazendo com que haja o seu financiamento. Vamos então para uma outra fintech. Hoje eu vou falar de fintech. Existe uma fintech chamada Banco In. O Banco In, ele nasce exatamente do processo de ser inclusivo. Porque eles percebem que no Brasil existem 50 milhões de pessoas desbancarizadas. E aí vem um termo novo que a gente tem que adotar, que é o seguinte: uma pessoa desbancarizada é uma que faz transação financeira em banco. Eu não tenho dinheiro suficiente para colocar no banco, nunca precisei ir no banco, então eu vou lá e faço a minha interação financeira com aquilo. É o pessoal que é negligenciado pela rede bancária nacional, tradicional, perdão, faz com que eles não conseguem comprovar renda, eles não conseguem fazer uma inserção dentro da sociedade. E aí o Banco In fez com que as pessoas que fossem informadas tivessem uma inclusão financeira e social de uma população mais excluída do país, né? Onde oferta pacotes conscientes para as pessoas, também haja uma, uma inclusão das pessoas, né? É uma fintech de alto impacto social e a plataforma deles oferece de forma consciente, transparente e 100% digital. Claro que, né, eles são diferentes, eles fazem uso de Big Data para o crescimento de uma sociedade mais equilibrada, como está aqui no link, né, onde ele falou. E você vê várias coisas aqui, por exemplo, você vê uma conta IN, você vê o investimento, você vê o empréstimo, e são coisas bem interessantes. Aí eu vou para um banco agora, que é bem interessante, e a gente vai perceber o seguinte: quando a gente fala de fintech social, a gente precisa ter em mente que uma fintech social ela tem uma causa de impacto social e ela tem esse retorno para a sociedade em que ela está inserida. Não é só eu ter o meu dinheiro, coloquei meu dinheiro lá e tirar o seu dinheiro. Eles fazem o retorno direto. E aí vem um exemplo de banco social que eu estou utilizando aqui, que se chama o Banco Afro. É isso mesmo que você ouviu. Um Banco Afro. O Banco Afro ele é uma fintech de impacto áreas: inclusão e educação financeira, bancarização das classes C, D e E, distribuição de renda, consumo consciente e fomento do money. Como assim black money, Ives? Quando a gente fala de black money, a gente fala de um termo que é o seguinte: o mercado black money, né, o movimento black money, é um movimento que faz com que haja uma inclusão dos negros dentro do processo, onde eles estão mais envolvidos mesmo, como um processo de fazer com que hajam mais empreendedores e façam com que a comunidade negra do Brasil ela possa ser envolvida. Por quê? Porque muitas vezes eles ficam distantes e acabam por não ter um acesso tão direto a bancos, até mesmo por uma questão toda de discriminação racial. E o engraçado disso tudo é que, para a gente falar um pouco desse movimento do Banco Afro, preciso também falar um pouco do mercado que transforma a realidade da comunidade negra, o movimento blackmoney.com.br, onde existem várias pessoas falando um pouco dessa questão toda de startups sociais, startups
de raça mesmo, né? Onde eles têm lá um processo chamado AfriCTech, onde as pessoas são aceleradas, elas fazem um trabalho muito bacana, e onde a gente vê uma sociedade um pouco mais justa, até para o pessoal, a gente verifica o quê? Que de alguma forma as pessoas elas deixam, né, um pouco de lado essa questão toda, daí a situação, né? Eu tava vendo aqui de manhã, mas eu acho que eu não vou achar aqui nas minhas pesquisas, uma fintech social que trabalhava um pouco também, e uma fintech também social que trabalha com coisa aqui, deixa eu ver aqui, eu acho que isso. A Bcred, a fintech Bcred, ela é uma fintech nova, ela empodera mulheres por meio do Pacto Global da ONU, ou seja, ela foi criada por uma mulher, ela foi criada, concebida e guiada por uma mulher, e o compromisso é fazer com que haja o empoderamento feminino do Pacto Global da ONU Mulheres, que busca empoderar mais mulheres e promover cuidado de gênero nas atividades econômicas e sociais. Olha que coisa interessante, a Bcred, ela tem hoje 140 funcionários, sendo 45% mulheres, com discurso prático de diversidade. Eu quero dizer para vocês o seguinte, e as pessoas que estão fazendo cada vez mais envolvimento com fintechs sociais, elas estão indo para causas sociais. E a gente está voltando hoje para uma necessidade urgente de se falar disso. Até porque é necessário que a gente pegue e se coloque à disposição de fazer com que as fintechs sociais apareçam mais. Aí, Viz, então quer dizer que se eu tenho uma causa social fintech assim? Claro que não. Primeiro, você tem que ter grandes conhecimentos de finanças para que você possa é, fazer as coisas acontecerem. Outra situação também é você saber que todo mundo que você insere dentro da sua fintech precisa ter um retorno social. E aí a gente vai ver o quê? A gente vai ver as coisas acontecendo de uma forma bem diferente. É a seguinte, quando a gente fala a respeito de fintech social, a gente tem que ter claríssimos os dados, as informações, e fazer que as pessoas saibam, desde o começo, qual é a sua. E por falar em qual é a sua, a gente precisa entrar dentro de uma esfera que é a seguinte, transparência. Quando a gente fala de transparências, a gente precisa ter, de fato, é, uma certeza porque a gente está mexendo com o dinheiro do outro. Lembra da vozinha quando fala assim: ah, meu filho, vai lá na padaria, pega, te dando R$ 2, vai comprar R$ 1 e volta com esses R$ 2. Pois é bem isso. Você saber que você não está mexendo com o seu dinheiro, você está mexendo com o dinheiro dos outros. Falar do dinheiro dos outros, a gente tem que saber que é uma das coisas mais bacanas do mundo a gente pegar e está dentro da nossa, assim, da proposta de se fazer grande diferença, né? Hoje em dia, um dos assuntos mais pesquisados na internet a respeito de startups é esse de fintech social. E aí a gente tem uma coisa interessante que é a seguinte, quando a gente fala de fintech social, a gente tem claro, dentro do conceito de fintech social, que eu preciso fazer parte primeiro do processo do que seria uma fintech, né? Tecnologia financeira, transações, grana e fazer com que haja uma grande diferença ali, né? Vou contar uma coisa para vocês aqui. O que a gente pode de repente fazer dentro hoje do Brasil, dentro desse momento atual que nós vivemos, em que a gente está um pouco mais afastado fisicamente do outro, para fazer com que haja uma troca financeira maior. E aí eu vou jogar uma pulga atrás da sua orelha. Você aí que está me vendo agora, está doidinho para abrir uma fintech, ou que está afim de fazer com que haja uma fintech de impacto, ou uma fintech social, eu preciso que a gente entenda o seguinte. Algumas fintechs não são só brasileiras. Por exemplo, a gente tem aqui uma fintech social do Quênia, chamada Fintech M-Pesa, que pertence a uma plataforma lá e faz com que haja uma espécie de Bolsa Família para as pessoas que recebem por meio do aplicativo. Aqui no Nordeste brasileiro, nós temos uma chamada
Avante, que são regiões excluídas, ou seja, ela faz com que haja acesso dentro de umas regiões excluídas, e a gente vai percebendo o seguinte, que todo mundo que está envolvido nelas traz em si uma vontade de fazer diferente por regiões, de fortalecer essas regiões onde estão envolvidas, certo? Aí a gente vai ver mais alguns aqui, por exemplo. A gente percebe que várias comunidades têm se envolvido para fazer aquela troca. Sabe quando, eu não sei se vocês são dessa época ou se vocês já viram essa situação. No interior do Amazonas, é um pessoal que faz uma troca de dinheiro um pouco mais rápida, né? O cara vai lá, faz o trabalho dele, paga, vai no mercadinho, faz a troca lá, alguma coisa que tem o dinheiro, essas coisas e tal. Beleza. Vou jogar uma sugestão para vocês que estão me assistindo. E se a gente fizesse um banco social, ou uma fintech social, ou uma fintech de impacto dentro da Amazônia? Olha só, a empresa atualmente lançou essa proposta aí dentro da Amazônia, mas eu fico pensando, e se a gente encontrasse comunidades ribeirinhas que tivessem necessidade de fazer uma fintech social? E se a gente tivesse a necessidade também de fazer com que eles trocassem dinheiro e que esse dinheiro não só ficasse guardado, mas também ele se desenvolvesse? E aí fica uma coisa interessante, que é a seguinte, e se a gente fizesse a nossa parte dentro que quer transformar o mundo para um mundo mais justo, mais equitativo e equitativo também, igual. Como é que a gente faria um banco da Amazônia? Como é que a gente faria um banco social para a comunidade ribeirinha? O que a gente está esperando hoje para descruzar os braços e colocar isso aí na ativa? Essa é uma dúvida e essa é uma pergunta que eu coloco para vocês, porque se a gente for parar para observar, nós hoje estamos precisando mais de exemplos, certo? Onde a gente possa fazer a diferença. E assim, fazer a diferença, às vezes, é uma questão de fazer algo que impacte a sociedade onde a gente está inserido. Vou contar uma coisa para vocês. Quando a gente fala assim, a respeito de fintech, muita gente acha que é só um banco. Ah, não é um banco e tal. Não é um banco. É uma brecha que tem dentro dos grandes bancos, onde a gente tem que alcançar as populações que não têm acesso a esses grandes bancos. Uma pessoa que mora numa comunidade periférica, uma pessoa que mora numa região do Nordeste, se você mora ali no meio do rio, em cima de uma palafita, e você não consegue ter essa vida financeira, por que não fazer algo que atraia aquela comunidade toda e faça com que elas estejam ali envolvidas? Não é burocratizar as finanças, com que elas tenham uma percepção do que elas têm de dinheiro e o quanto que elas podem ter mais para fazer com que haja maior renda. E aí, nesse caso, a gente pode fazer o seguinte: o exemplo da Maré é muito interessante porque ela faz com que haja uma moeda sócio-digital exclusiva para aquela coisa, né? E elas fazem com que a moeda ela circule por lá. Existem uns lugares que não são os bancos, mas são alguns pontos dentro da comunidade que são chamados de quioscos. Os quioscos, que tem uma referência a quiosque, eu acho, né? Deve ter uma referência a quiosque, elas são espaços onde as pessoas fazem a sua proposta diferente. Elas vão lá, levam a sua palafita e trocam por alguma coisa dentro daquela comunidade. O que acontece? O Banco Maré percebeu que funciona isso e está se espalhando pelo Brasil inteiro, fazendo com que as pessoas elas tenham maior acesso a palafitas. Claro que você não vai hoje achar no caixa automático ali o Banco Maré, porque também não é algo que eles queiram muito. Mas você pode ter uns pontinhos, principalmente no Rio de Janeiro, onde você já pode comprar uma água de coco, pedindo ali o seu dinheiro à fita. Aí fica uma coisa super legal que é a seguinte: estamos aqui, né, diretamente de Joinville, Santa Catarina, falando com os nossos amigos queridos aí do Brasil inteiro, do mundo inteiro e quem sabe até de outros planetas. E aí a gente percebe o seguinte: a gente quer dizer o seguinte, pessoal, nós hoje enfrentamos uma das maiores necessidades de união para que a gente tenha soluções práticas. E por que não usar a tecnologia para isso?
não fazer a nossa parte. E aí eu vou jogar para vocês o seguinte. Quando a gente fala de tecnologia, muitas vezes não é algo tão inacessível. Hoje, existem vários bancos, e não só bancos digitais, mas também plataformas digitais que auxiliam a gente a construir startups como a gente quer, a fazer acontecer do jeito que a gente quer, uma grande transformação. E para isso, a gente precisa entender que nós é que dominamos a tecnologia, não é ela que nos domina. Eu queria dizer para vocês o seguinte, a quarta revolução industrial, ela não veio para distanciar o homem do homem, ela veio para aproximar o homem do homem e fazer com que haja uma grande transformação digital e, por que não dizer também, social da humanidade, onde a gente precisa, e aí eu vou colocar precisa mesmo, precisa de conceitos. Não é só virar um unicórnio e de repente ganhar 1 bilhão de investimentos, acontecer e viver. Não, é fazer com que haja um retorno. É hora da gente pegar e abrir o nosso leque de oportunidades, fazer com que aconteçam. Porque a gente precisa, de alguma forma, colocar a nossa inteligência à disposição da sociedade. E a gente precisa fazer acontecer. O mais incrível disso tudo é que quanto mais se coloca à disposição da tecnologia, a gente consegue transformá-la, a gente consegue fazer bom uso dela, a gente direciona isso tudo para um novo processo chamado inovação social. Quando eu falo de inovação social, eu quero dizer que são negócios de impacto, onde a gente faz com que as comunidades onde estão inseridas essas tecnologias, ou onde estão as grandes causas aí que a gente tem espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, estão inseridas, e a gente precisa fazer um olhar especial para elas. A gente precisa encontrar esses olhares e precisa fazer com que realmente elas estejam disponíveis para isso, certo? Bom, faltam aqui 3 minutinhos para o nosso encerramento e eu queria muito agradecer a todo mundo aí que está me assistindo, mandar um abraço para os meus queridos de Manaus, que são pessoas que eu amo de montão e que é a minha cidade natal, ou seja, eu nasci em Manaus. Eu quero mandar um abraço também para toda a organização linda, o pessoal que fez aí a diferença, para o pessoal do suporte que está aqui do meu lado e fazendo acontecer, tá? Um abraço aqui para o pessoal que está aqui me assistindo. Carolina Fonseca, Flora Guimarães, Nado Grapeia, Hugo, Alessandro. Eu vim aqui só para ver. Eu vim aqui só para ver o Ives, ok. Camila Lima. Olha, Lud, um beijão. Daniel Gartnauer, meu amigo. Gartnauer, né? Olha o Arthur, um abraço para você também. Um abraço para todo mundo que acompanhou a gente desde o começo, onde a gente pegou agora. Conseguiram me ouvir um pouquinho, né? Que legal, massa, bacana. O pessoal tá mandando um monte de abraço aqui. Pronto, gente. Muito obrigado por todo mundo estar aqui conosco. E a gente está aqui fazendo a nossa parte. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que está aqui assistindo, porque eu acho que vale a pena a gente valorizar quem está aqui assistindo. Nem que seja verdade, nem que seja só para ver como está o Ives. O Ives está bem, com frio, mas tudo bem. Pensem nas causas sociais e pensem nos negócios de impacto. Os negócios de impacto sobem no faturamento de uma forma assim totalmente disruptiva. Se eu for falar para vocês o quanto que as pessoas ganham, a gente vê um mercado, a gente vê um oceano azul aí completamente lotado de oportunidades para a gente fazer acontecer. Como falta 1 minuto, eu queria deixar o meu recado de agradecimento, de gratidão também, para que todo mundo saiba usar a tecnologia e usar a humanidade. Preciso que a gente seja não só tecnológico, mas também volte humano. Porque se a gente não for humano, o que será de nós, se não subservientes aí das grandes vontades de outros? Então, mais empatia, vamos ter mais comunicação. Um grande abraço a todo mundo e fiquem bem. Mais um abraço para todo mundo.